Vamos falar mais sobre a situação da Argentina, agora sob o ponto de vista da economia. Como é que a pandemia afetou os índices econômicos no país e, claro, como é que isso se reflete aqui na nossa realidade no Brasil. Para isso, contamos com a ajuda do Miguel Daoud. Ele é economista especialista em comércio exterior. Seja bem-vindo, Miguel. Há tempos não conversávamos. Bem-vindo à CNN. Eu que agradeço, obrigado pelo convite e um abraço a todos. Bem, Miguel Daoud, vamos falar um pouquinho primeiro sobre o que a pandemia significou para a economia da Argentina. A gente consegue mensurar os impactos de o quanto a demora, por exemplo, no avanço da vacinação por lá impacta nos índices econômicos do país? Não tenha dúvida, né? A Argentina, quando nós analisamos a economia da Argentina, ela teve no passado altos e baixos que acabaram, de uma certa forma, aumentando muito a pobreza na Argentina. Em relação à parceria do Brasil e Argentina dentro do Mercosul, na América do Sul, Argentina e Brasil têm uma representatividade muito grande. E você não tem a dúvida, né? A Argentina vivia uma crise muito forte, política, afetou a economia, em seguida a pandemia, e isso, o fluxo de comércio entre Brasil e Argentina teve uma redução significativa. E para o Brasil é bastante preocupante, porque a relação comercial Brasil-Argentina está calçada em produtos de valor agregado, né? E, por outro lado, a Argentina é um grande produtor de commodities, principalmente do trigo, né? E agora do milho, que, de uma certa forma, estabiliza um pouco da inflação no Brasil, que, de uma certa forma, também está preocupante. Então, a pandemia, sem dúvida nenhuma, atingiu a Argentina no momento em que ela passava por um ajuste político muito grande, com reflexos na economia. Miguel, o Leandro Magalhães, em Brasília, também tem uma pergunta para você. Leandro. Oi, professor Miguel, boa tarde para o senhor. Professor, eu gostaria que o senhor analisasse essa relação política e também econômica do Brasil com a Argentina. Ainda no ano passado, houve uma tentativa de conversa do governo argentino com o governo brasileiro. Houve até representantes do governo argentino aqui no Palácio do Planalto, em Brasília, mas depois da cúpula do Mercosul, parece que houve ali um estranhamento entre representantes do governo argentino e o governo brasileiro. Como é que o senhor avalia essa relação política que interfere, com certeza, diretamente na relação econômica? Bom, não é nada producente essa relação. Nós vimos que, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, com um foco muito forte na direita, a Argentina na esquerda, isso acabou causando um estranhamento, inclusive no momento em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele teve um entrevero, né, com uma jornalista argentina, da Argentina, perdão, e isso tudo, sem dúvida nenhuma, acaba atrapalhando muito. Nós não podemos deixar de observar, né, que essa questão política, Brasil e Argentina, como muitos dizem, né, tem que ficar no futebol e não na relação comercial, porque a Argentina é um grande parceiro do Brasil e o Brasil também para a Argentina, né? Se nós tivéssemos um entendimento bastante coerente em relação ao pragmatismo, né, de troca de produtos, ambos estariam bem. Então, essa relação do Brasil com a Argentina foi bastante complicada e, recentemente, a gente viu aí, nessa reunião em que o Brasil assume a presidência do Mercosul, também um desentendimento. Isso não é nada bom, porque ambos têm a sua trajetória. E eu acho que o importante, tanto para a Argentina quanto para o Brasil, é a relação comercial, né? Porque a gente sabe que da riqueza sai a renda, da renda sai o emprego, e do emprego sai o direito e o conforto da população. Se nós começarmos a ter relacionamento dessa forma, é muito ruim. Só para finalizar essa análise, né, e complementar a sua pergunta, o Brasil, até pouco tempo atrás, era o maior parceiro, né? A Argentina tinha o Brasil como o maior parceiro comercial. Hoje, a China já ocupa esse lugar, com produtos de valor agregado, que o Brasil mandava muito para a Argentina. Então, nós temos que ter a sabedoria, né, em primeiro lugar, em dividir. Uma coisa
nós temos a política e outra coisa é o pragmatismo comercial, que para o Brasil é muito interessante. A Argentina pela questão de proximidades e de proximidade logística. Ou seja, Miguel, as rusgas políticas nesse momento já afetam as políticas comerciais entre Brasil e Argentina? Sim, né? No momento o Brasil tenta mudar um pouco esse cenário, né? Demorou um pouco para entender que a Argentina é importante. Nós estamos vendo aqui no Brasil, né, a nossa inflação aí caminhando para 10%, em decorrência da falta de oferta, porque a inflação ela é um fenômeno econômico que decorre entre o descontrole oferta e demanda. Quando você tem a demanda muito procurada, ou seja, as pessoas com dinheiro no bolso, você aumenta os juros, resolve. No caso do Brasil específico, a inflação se dá pelo lado da oferta, nós não temos o produto. Então, eu acho que hoje a Argentina vem ajudando muito o Brasil no sentido de exportar milho para o Brasil, que tem impacto na proteína animal, na carne, no frango, né? E também em outros processos. Então, eu acho que a questão comercial ela tem que ser vista com pragmatismo. Nós não podemos deixar que a questão ideológica e partidária, ou seja, tenha uma interferência nessa relação comercial. Professor, perdão, Carol, interrompê-la. Professor, o senhor acha que uma crise lá na Argentina, como o aumento da inflação, há várias pessoas reclamando da situação econômica lá na Argentina, o senhor acha que isso pode prejudicar o Brasil, já que pode haver um número de pessoas, habitantes, vindo para cá? Não, eu não acredito muito nisso, não. A Argentina atingiu, né, um número muito elevado, né, na pobreza. Hoje a Argentina, metade praticamente da população da Argentina, ela está vivendo, né, na pobreza, uma grande parte, numa miséria absoluta. Você procura um outro país e quando você tem condições de ir lá se estabelecer com emprego, com renda. E, infelizmente, o Brasil não tem essas condições para abrigar trabalhadores ou pessoas que estão, né, na pobreza na Argentina. É evidente que quem tem dinheiro pode procurar outro país, mas que vai haver uma invasão no Brasil, como houve na Venezuela. Quer dizer, o regime político na Venezuela é bem diferente do regime político na Argentina. Apesar de ser um país de esquerda, o governo argentino ele procura, dentro de um contexto, ter aí um certo equilíbrio dentro. Então, eu não acredito nessa hipótese de haver uma invasão de argentinos no Brasil por uma questão de miséria, de desemprego, porque aqui no Brasil também eles não teriam oportunidade, porque o Brasil tenta se recuperar também de uma forte crise que está atingindo o Brasil, evidentemente pela pandemia que nós estamos vivendo. Miguel Daúde, economista, conversando conosco aqui ao vivo na CNN. Mais uma vez, nosso agradecimento por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês.